tá? Aí, se vocês identificarem alguém na turma que tenha ficado sem nota, fez a prova, eu vi que tem bastante gente que a prova não apareceu para mim. Então, se vocês... Vai geral das notas não foi lançada a minha. Valéria. Tá. Eu vou procurar. Valéria, se tiver mais alguém... Lá nas notas não apareceu, Valéria? Foi isso? Lá nota 1 não aparece sua nota, é isso? Se tiver mais... Isso, tá. Eu vou procurar, Valéria Maia. Se tiver mais... Gente, onde que é a parte geral das notas? Que eu tô vendo só, tipo, na matéria mesmo, de saúde coletiva. Vai ter nota 1 e nota 2. Aí eu lancei a nota 1. É no mesmo lugar que entra para olhar os slides, essas coisas? Gente, ajudem aí. É porque eu não sei se no meu Só pra mim sistema saber aparece igual. Ah, sim. Não sei. Eu sei a minha nota, mas eu sei pela matéria mesmo e indo lá No e portal tal. do aluno, isso. Tá, obrigada. A gente lança no portal do professor e aí vocês têm que ver no portal do aluno. Tá, então se tiver mais alguém aí que tá sem nota, me avisem que eu vou procurar. Se alguém fez a prova e eu não lancei. Valéria, por enquanto, certo? Depois eu vou dar uma olhada, tá, Valéria? Aí vou procurar sua prova e eu te aviso. Bom, gente, hoje então nós vamos... Vocês conseguiram ler o texto do cronograma? Transdisciplinaridade, né? O protocolo de risco, vulnerabilidade e necessidades. Conseguiram dar uma olhada no texto, gente? Nos textos, né? Que eram 2. Conseguiu ver as notas, Bianca, tudo certo, pronto. Consegui, você tem que ir lá em notas e faltas, Isso. Aí você seleciona o curso psicologia, porque tem um outro, né? Aí aparece lá. Agora eu vi. É tipo um boletim mesmo. Isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. E aí, gente, conseguiram ver os textos ou tá fraco? Gastaram as energias nas provas. Bom dia, Igor. Vejam aí se estão enxergando. Prof, eu não li o texto antes, porque assim, eu ando preferindo ler os textos depois da aula, para meio que revisar e complementar o que a senhora falou na aula. Mas eu tô lendo. Certo, ótimo. Vocês tiveram uma colher de chá na prova, né? Porque eu tive um pequeno, grande problema no AVESP. Mas enfim, deu tudo certo, né? Principalmente para vocês. Então, nós vamos começar com o texto de transdisciplinaridade, tá? Como eu já venho falando para vocês, todo esse assunto, todo esse conteúdo que eu tô passando é o que tá na ementa, é o que tá no conteúdo de vocês no plano de ensino. Então, não tem nada... até tentei colocar algumas coisas além, mas tudo que tá lá no plano de ensino eu tive que colocar obrigatoriamente. Então, mesmo passando algum conteúdo a mais, apesar de não ter tanto conteúdo a mais também, o que está ali é o que tem no plano de ensino. Então, nós vamos começar por transdisciplinaridade. Espera aí, gente, que eu fechei sem querer aqui. Agora vai. Estão vendo aí? Estão vendo, gente? Sim. Pronto. A referência está aí, aproximações sobre a transdisciplinaridade, que é o que está lá no cronograma, é um texto, inclusive, de uma revista da psicologia. Então, tem se falado, gente, da transdisciplinaridade já há algum tempo. Na década de 70, 80, já se falava na transdisciplinaridade, tá? Mas até hoje nós estamos
estamos num desafio aí de colocar isso em prática e vocês vão entender melhor por quê. Então, nós somos acostumados, mais adaptados a trabalhar com disciplinas, tá? Com disciplinas separadas. Então, vejam como o nosso ensino, ele ainda é muito fragmentado, tá? Apesar da gente ver sentido em uma disciplina, na outra disciplina, a gente faz essa interlocução dos saberes, a gente vê sentido nas diferentes disciplinas relacionando umas às outras. Nós estamos acostumados a trabalhar com as disciplinas de forma fragmentada. Então, vejam como é que a gente trabalhava as disciplinas lá na escola, tá? Lá atrás. Então, normalmente, as disciplinas elas começam juntas. Vejam como os temas lá atrás, quando a criança é bem pequena, são temas que são trabalhados juntos. Então, com a mesma temática se trabalha matemática, português, ciências e afins. E depois essas disciplinas, aos poucos, elas vão sendo fragmentadas. Matemática, português, história, geografia, tá? Elas são fragmentadas e aí cada disciplina vai falar de um assunto específico e, inclusive, cada disciplina vai ter o seu valor, não é? Se a gente for pensar, cada disciplina ali, quando elas começam a ficar fragmentadas, elas vão ter um valor diferente. Então, disciplina é a exploração científica e especializada de determinado domínio homogêneo de assunto, tá? Por que homogêneo? Porque é como se a gente se especializasse e aprofundasse naquela disciplina e ficasse focado ali sem conseguir extrapolar os muros daquela disciplina. Voltando lá no exemplo da escola, o que a gente aprende desde cedo, gente? Que tem algumas disciplinas que têm mais valor que as outras. Não é isso? A gente aprende desde cedo que algumas disciplinas têm mais valor que as outras. Por exemplo, matemática. A gente aprende desde cedo que as meninas não levam jeito para matemática, né? Que nós, mulheres, não levamos jeito. O que não é real, que não tem nada comprovando de que a gente tem alguma dificuldade com matemática, mas a gente aprende. Consequentemente, a matemática acaba sendo mais valorizada e ela é uma disciplina para quem? Para os homens, tá? Já entrei nas questões de gênero aí, porque não tem jeito. Então, a gente aprende que química também é uma disciplina difícil, né? Mas é uma disciplina valorizada. E artes? A gente aprende que artes não tem valor. Até esses dias eu estava reparando, meu filho está nas aulas online, né? Aí eu vi que na sexta-feira ele estava, como sempre, dando uma voltinha pela casa, que ele fica muito cansado, sabe? E aí eu falei, por que você tá andando? Acabou a aula? Ah, não, é uma disciplina que não preciso assistir. Como assim não precisa assistir? Ah, a professora nem faz chamada. Aí eu tentando entender. E era justamente uma disciplina dessas, né, que as pessoas acham que não tem valor. Daí ele já tá aprendendo o que tem valor e o que não tem, porque a professora não faz chamada, não precisa assistir, que os coleguinhas não assistem. Então, no decorrer da vida, a gente vai entendendo que algumas disciplinas têm mais valor do que outras e que, inclusive, algumas disciplinas como a matemática, elas são para os homens, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade em ver as mulheres nos cursos de engenharia, nos cursos que tem muita matemática. Apesar dessa realidade aos poucos estar mudando. Dessa forma, na psicologia, por exemplo, nós temos mais mulheres, realidade que também vem mudando aos poucos, mas ainda um curso com mais mulheres, e que a gente sabe que os cursos que têm uma relação com cuidado, eles acabam tendo mais mulheres, porque associa-se o cuidado às mulheres, né? E, consequentemente, gente, os cursos que têm mais matemática, as profissões que têm mais matemática são mais valorizadas também, porque são profissões para homens, né? Enquanto as profissões que têm mais relação com o cuidado, como psicologia, como professora, tá? Enfermagem, são profissões com mais mulheres e, consequentemente, a gente sabe que a luta é maior para valorização, tá? Tem tudo a ver com as questões de gênero. Mas essa é uma discussão que provavelmente a gente vai fazer no semestre que vem, que vocês vão ter uma disciplina para a gente discutir sobre isso. E acho até que vai ser comigo, então nós vamos aprofundar mais.
E aí a gente acaba ficando focado naquilo que é da nossa área, tá? Aquilo somente que é da nossa especialidade. Então essa é uma dificuldade que a gente encontra e que a gente se organiza dessa forma desde o início, tá? As disciplinas de forma fragmentadas, as disciplinas, cada um dentro do seu quadrado e com dificuldade para extrapolar isso. Percebam como na prática mesmo em saúde, a gente pega um caso e muitas vezes fala, isso não é da minha área, isso eu vou mandar para lá. Então, é como se a gente quisesse se livrar daquela problemática, não é minha, eu vou ter que mandar ela para outro profissional, tá? A gente se abstém ali naquele momento da demanda para passar para um outro profissional. Então, é justamente sobre isso que a gente vai discutir na transdisciplinaridade. E aí, o texto, ele traz algumas formas de trabalhar em equipe, tá? Tudo isso, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, vão ser formas de trabalho em equipe, tá? Quais são as principais diferenças, gente? Na multidisciplinaridade, apesar de haver uma relação entre as áreas, então, por exemplo, psicologia, farmácia, fisioterapia, etc. Não, apesar de haver uma relação, esses profissionais não vão necessariamente conversar, dialogar entre os casos. Então é como se a psicologia mandasse para a fisioterapia mandasse para a nutrição, que manda para não sei aonde, mas não há exatamente uma relação de diálogo, de discussão entre essas áreas, tá? Que é o que a gente vê muito, certo? A gente vê muitas clínicas, muitos trabalhos na área da saúde em que os profissionais eles vão encaminhando, mas eles não dialogam. Eu particularmente, gente, aí eu já posso dar o meu palpite aqui enquanto psicóloga, não gosto nem um pouco dessa forma de trabalho. Eu acho que é muito legal a gente trabalhar com as várias áreas do saber, com os vários tipos de conhecimento, mas essa forma de não dialogar, de não ter a discussão do caso, de não extrapolar a minha área para conseguir escutar do outro, eu acho bem delicado, tá? A pluridisciplinaridade, gente, já vai haver uma discussão maior, então vai haver um diálogo aí, tá? O que vai diferenciar essas formas de trabalho em equipe, nesses casos da pluridisciplinaridade e da interdisciplinaridade, vai ser a coordenação, tá? Deixa eu mudar aqui que tá escrito errado. Nossa. Só um pouquinho. Não vou conseguir. Tá. O que vai mudar na pluridisciplinaridade e na interdisciplinaridade é a coordenação. Então, na pluridisciplinaridade, os profissionais eles dialogam, né, discutem o caso. E a diferença é a coordenação na interdisciplinaridade, tá? Um profissional definindo, como se ele estivesse batendo o martelo do que vai ser no final das contas, tá? O que vai ficar definido aqui é isso. Então, há uma discussão, mas há uma coordenação que normalmente é feita pela parte do médico, que vai definir se o que vai ser, tá? O que vai acontecer naquele caso. Então, essa é a grande diferença. Na transdisciplinaridade, gente, que é a forma de trabalho hoje que mais tem sido discutida, porque a gente precisa caminhar cada vez mais para a transdisciplinaridade, as próprias equipes de NASF vão trabalhar com transdisciplinaridade. Vocês vão ver que hoje na saúde, o nome, eles não usam mais o NASF, né? Eu vou passar, daqui algumas aulas eu vou passar um texto sobre NASF para vocês, mas como eu já tinha falado para vocês, o NASF ele foi extinto, ele não existe mais com esse nome, como Núcleo Ampliado de Saúde da Família, e eles falam que é uma equipe multidisciplinar, tá? Essa equipe multidisciplinar vai entrar aqui, ó, mas a gente entende que só a multidisciplinaridade é muito superficial, a gente precisa trabalhar
para a transdisciplinaridade, que é justamente abrir para outras áreas do conhecimento. Não só existir outras áreas do conhecimento, gente. Abertura e tolerância, entender que os outros tipos de conhecimento vão ser tão importantes quanto o meu. Mas é valorizar o conhecimento da enfermagem, da fisioterapia? Sim, mas é ir além disso. A diferença da transdisciplinaridade, gente, é que não há uma hierarquia, tá? Como normalmente há em outras formas de trabalho em equipe. Então, a gente vê muito o trabalho em equipe nas clínicas, nos locais de saúde, mas a gente vê também uma hierarquia. Então, tem sempre uma pessoa coordenando que vai tomar a decisão final, enquanto os outros profissionais eles vão só palpitar. Na transdisciplinaridade, isso não vai acontecer. Todo mundo vai ter uma parte ali de conhecimento, uma parte do saber. Inclusive, gente, áreas como a sociologia, a antropologia, tá? E inclusive o senso comum. Então, nós vamos falar muito sobre isso na clínica ampliada, como é importante trazer esse conhecimento de outras áreas e do senso comum para dentro da equipe, para que as decisões possam ser compartilhadas. Então, no caso, na transdisciplinaridade, as decisões elas não vão partir de um coordenador, de uma única pessoa, de um único profissional. No caso da transdisciplinaridade, as decisões elas são conjuntas e corresponsabilizadas. Isso significa que eu não vou ter um paciente só meu, o paciente vai ser da equipe, aquela pessoa vai estar ali sendo acompanhada pela equipe e todas as decisões vão passar por todas as áreas de conhecimento. Então, isso é a corresponsabilização, não sou eu que vou definir o rumo daquele caso, tá? Quem vai definir é a equipe, são todas as pessoas, não há uma coordenação. E aí eles costumam, é que eu tô sem quadro, não vou conseguir desenhar para vocês, mas tem um desenho que se usa para explicar a transdisciplinaridade, que é justamente um conhecimento extrapolando o outro e interrelacionando mesmo, tá? Então, perpassa todas as áreas do conhecimento, as setinhas se cruzam o tempo todo, por quê? Não é um conhecimento que vai daqui para lá, não é um conhecimento que é direcionado para outro. É um conhecimento que extrapola. Então, é como se eu estivesse na psicologia, mas eu saio para o conhecimento do outro, sem deixar o meu conhecimento da psicologia, que é um conhecimento específico, mas extrapolando para o conhecimento do outro. Por que a transdisciplinaridade é tão importante? Porque, gente, às vezes a gente está acompanhando um caso e a gente se vê, nossa, não sei, a gente se limita, porque isso faz parte da nossa formação, né? Quando a gente tem um conhecimento específico, então a gente sabe que a saúde ela é biopsicossocial, né? Porém, qual é o nosso olhar maior? Psi, a gente vai ter um olhar maior para o psi, tá? Porque a nossa formação durante 5 anos no mínimo, ela vai ser focada no psi, mas a saúde ela é biopsicossocial e a gente precisa entender ela dessa forma. Dentro do biopsicossocial, a gente entende também a importância de olhar o sujeito a partir do sujeito, tá? Isso significa que a gente vai precisar dar voz para a pessoa que está lá na comunidade, para a pessoa que está participando do processo. Deixa eu aceitar alguém aqui, peraí. Pronto. Tá? Então significa que o meu conhecimento é importante, mas que eu vou precisar dar voz para outra pessoa que esteja ali participando desse processo. Durante a aula de clínica ampliada, nós vamos aprofundar nisso, que é justamente esse entendimento do quanto as outras áreas do conhecimento vão ser importantes. O bio não pode ser mais importante que o psíquico e não pode ser mais importante que o social. Tem que caminhar tudo junto, incluindo as outras áreas do conhecimento, tá? Então, nós temos visto aí um movimento bem complicado na educação, que é, por exemplo, a tentativa de excluir dos currículos a disciplina de sociologia e filosofia, né? Com a justificativa que não é um conhecimento técnico e não há necessidade desse conhecimento para o trabalho, tá? Por aí a gente vê que o nosso modelo
de educação, e eu falo do modelo de educação incluindo a psicologia, é um modelo ainda fechado, é um modelo limitado, porque as pessoas têm essa cultura, tá? O que seria da gente, o que seria do nosso conhecimento sem os conhecimentos de história, de filosofia, de antropologia, de sociologia, tá? Porque muito do que a gente vê na sociedade perpassa esse tipo de conhecimento. A justificativa de que esse conhecimento não é importante para o trabalho é justamente para que a gente não tenha o conhecimento e não saiba, né, do que realmente acontece na sociedade. Então, nós vamos ver essa tentativa de valorização de um tipo de conhecimento, deixando o outro parecer que tem menos valor. A gente vai ver isso o tempo todo, desde lá da escola, desde o ensino médio, desde a escola primária a gente vê isso. E na psicologia não é diferente, tá? Vocês imaginem, quando tem um caso, o que vocês acham que acaba sendo mais valorizado? A gente sabe que o nosso modelo ainda é muito biomédico, e que na maioria das vezes as pessoas vão chegar com uma demanda do bio, uma demanda orgânica no serviço de saúde. E aí tem a ver com esse protocolo de acolhimento aí que eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas normalmente as pessoas, quando elas chegam no serviço de saúde, normalmente por uma demanda orgânica, tá? Ela chega com um sintoma, uma dor, mas que ela relaciona com o orgânico. Então, já de antemão aviso que se essa escuta não for qualificada, a escuta da psicologia, não, talvez a nossa escuta seja mais qualificada, a nossa escuta seja mais empática, mas a escuta dos outros profissionais de saúde. Mas o que nós temos a ver com os outros profissionais de saúde, gente? Por isso que vocês têm a disciplina de saúde coletiva, porque muitas vezes ali na equipe nós vamos ter que falar sobre isso, tá? É porque eles não sabem? Não, é porque muitas vezes o profissional de saúde está ali no modo tão automático, né? Ele tá, já tá tão no dia a dia que ele esquece. Essa ideia de que a escuta empática, a escuta qualificada deve ser só da parte do psicólogo não é real, tá? Até porque, lógico, nós vamos ter uma condição maior em alguns aspectos, no psi principalmente, mas se essa escuta do profissional de saúde, gente, não for qualificada, que normalmente não chega diretamente na gente, chega primeiro em um outro profissional. Se ele não tiver essa escuta qualificada, ele não consegue compreender uma demanda real, tá? A real demanda daquele atendimento. Nós temos exemplo de mulheres, crianças, que chegam até o serviço de saúde com uma queixa que é física, orgânica. Ela chega com lesão, chega com, enfim, a própria criança chega com lesão. O que nós vamos fazer com essa demanda? Então, se o profissional de saúde, de uma maneira geral, gente, independente do profissional que seja, se ele não tiver uma escuta qualificada, tá? Se ele não conseguir ouvir aquele sujeito que está ali, provavelmente ele não vai entender que aquilo é só o que o paciente apresenta, que ele precisa de um olhar para além daquilo. Então, todos os profissionais precisam estar atentos a isso. Nesses casos, gente, em todos os casos, na verdade, as demandas são discutidas com a equipe, tá? Então, mesmo que aquele paciente não tenha feito um atendimento com a psicóloga, com o fisioterapeuta, enfim, o atendimento ele vai passar por todos os profissionais, porque a equipe vai discutir tudo isso, tá? Então, é um paciente que é de todas, é um paciente que vai perpassar todas as áreas, por isso deve haver abertura e tolerância. Tolerância para a gente conseguir entrar na área do outro, para a gente conseguir ouvir o que o outro tem a dizer. Às vezes um conhecimento totalmente diferente do conhecimento que eu tenho, de uma área que é diferente da minha, mas que eu preciso valorizar, porque às vezes a gente está focado aqui e não consegue extrapolar. E é justamente nesse momento que a gente vai extrapolar para entrar em outras áreas e conseguir dar resolubilidade para o caso. Isso muda tudo, tá, gente? Isso muda de forma significativa. Muda o quê?
às vezes a gente não consegue ver saída para aquilo. A gente só consegue andar com o caso quando isso é compartilhado com a equipe, tá? Com a equipe, muitas vezes, na hora de definir os rumos, a gente vai precisar também da comunidade, vai precisar do próprio paciente que está ali, tá? Então, tem muito disso. E aí a transdisciplinaridade, apesar dela ser falada já há muito tempo, desde a década de 70, 80, discutida em alguns eventos, até hoje há uma dificuldade de trabalhar com ela. Imaginem, né, gente? A dificuldade de trabalhar com a transdisciplinaridade. Se faz muito mais multidisciplinaridade. Como eu disse para vocês vão ver que o nome NASF mudou, agora eles chamam de equipe multidisciplinar. O que enfim, né? Vocês vão perceber também que alguns autores, eles não concordam, não compartilham do mesmo conceito de multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, tá? Alguns autores vão ter formas diferentes de olhar para esses tipos de trabalho em equipe. Então, vocês, a partir da leitura de outros textos, vão encontrar a definição de outro jeito. Mas, de uma maneira geral, a multidisciplinaridade, não há uma relação, não há um diálogo. Então, os profissionais trabalham sem dialogar. E nós caminhamos, o nosso objetivo atual é justamente o diálogo, é justamente a compreensão a partir das várias áreas da equipe, das várias áreas de conhecimento, para que o caso possa ter um andamento melhor, tá? A partir desses vários olhares. E aí, o que o autor traz para a gente? Evitar demorar-se na discussão de incompatibilidades. Vocês vão perceber que algumas áreas, gente, não concordam com outras áreas. Há exemplo disso, não sei se vocês já conseguiram perceber, mas é algo que está muito dentro da nossa realidade, tá? A própria psicologia, ela tem dificuldade nas abordagens, porque as abordagens, apesar de muitas vezes falar de forma diferente do mesmo fenômeno, né, focar em uma parte mais do que em outra, mas vocês vão perceber que as diferentes abordagens dentro da psicologia, elas são incompatíveis, tá? Enquanto a psicanálise dá uma ênfase no inconsciente, a análise do comportamento dá uma ênfase no ambiente, no comportamento a partir do ambiente. E, enfim, cada área vai ter aí a sua ênfase. E isso deve ser respeitado, gente. Vocês vão ver isso, tá? Abordagem. Muita gente entra na psicologia sem compreender que funciona dessa forma. A psicologia não é uma ciência objetiva, tá? Por isso que, na maioria das vezes, eu vou precisar de uma teoria por trás, de uma abordagem para enxergar aquele fenômeno. Porque o fenômeno ele vai ser visto de forma diferente a partir das várias abordagens. Imaginem como isso acontece dentro de áreas totalmente distintas. Eu vejo esse evitar demorar-se na discussão de incompatibilidades muito presente, muito dentro da nossa realidade na psicologia. Por quê, gente? Não tem como a gente ficar tentando chegar num denominador comum a partir das abordagens existentes na psicologia. Elas vieram justamente para olhar o mesmo fenômeno de forma diferente, tá? Então, a psicanálise é melhor que a social, que é melhor que a análise... Não existe isso. Vocês vão perceber que vocês vão se identificar mais com algumas abordagens do que com outras, tá? Mas não é para ficar ali tentando desmerecer, desqualificar um outro tipo de conhecimento. Isso vale dentro da psicologia e isso vale dentro de uma equipe. A gente só precisa respeitar alguns tipos de conhecimento. Eu não trabalho com esse tipo de conhecimento, mas eu preciso respeitar sempre, tá? Respeitar, inclusive, o senso comum. A forma como eu vou trabalhar com esse senso comum, a forma como eu vou trabalhar com aquilo que a pessoa traz, gente, a partir da realidade dela. Então, ela traz crenças, ela traz um senso comum mesmo.
crenças, conhecimento passado de geração para geração, tá? Ela vai trazer esse conhecimento e a gente vai ver como é que eu vou trabalhar com isso. Eu não tenho o direito de chegar lá e falar tá tudo errado. É um tipo de conhecimento. A religião, gente, também é uma forma de que como cada um se identifica com a sua espiritualidade ali. Eu tenho o direito de falar a sua religião não serve? Nunca, jamais. É algo que a gente respeita. Cada um escolhe aquilo que vai se identificar, acreditar e respeitar o outro. Tá? E isso também entra aqui no diálogo intercultural. Tá, gente? Então, qual a importância da antropologia, da sociologia? É justamente entender que muitas vezes eu vou trabalhar em um lugar que a cultura é diferente. Como é que eu vou trabalhar com isso? Tem uma cultura totalmente diferente da minha. Acho que eu dei o exemplo para vocês na última aula. Não sei se foi nessa turma, que são muitas turmas, às vezes eu dou exemplo em uma e me confundo com outra, enfim. Às vezes a gente chega na comunidade e as meninas engravidam cedo, tá? Também faz parte de uma cultura. A gente precisa entender aquilo que faz parte de uma cultura para não cair nas soluções superficiais. As coisas não são simples assim. Por isso, preciso de todas as áreas para que realmente vá lá onde há uma demanda, onde há um problema, tá? E assim conseguir resolver aquilo que a comunidade traz. Eliminação de fronteiras, tá? Eliminação de fronteiras eu não preciso colocar aqui uma fronteira na psicologia de um lado e uma fronteira do outro. Eu elimino para que o conhecimento ele dialogue, ele vá lá para o outro tipo de conhecimento, tá? Ele pise lá do outro lado, para que haja uma junção mesmo do conhecimento. Não precisa... Porque a gente vê muito ainda o trabalho, né? Aqui essa não é minha área, isso é uma demanda orgânica, eu vou encaminhar para o médico, para o fisioterapeuta, né? E aí eu tiro meu time de campo, eu me desresponsabilizo por aquele caso. E não é assim, na transdisciplinaridade é justamente se responsabilizar e eliminar essas fronteiras. O que não significa que nós vamos ter um conhecimento do outro, né? Não é isso. Nós não vamos tomar o conhecimento do outro, mas nós vamos dialogar, nós vamos passar para lá, né? Sem que haja uma fronteira, para que todo mundo consiga trabalhar juntos. E a atitude deve ser transdisciplinar. Então, sempre ter uma atitude naquele trabalho ali transdisciplinar. Vai também trabalhar para uma solução de um determinado problema. Se há um problema, a gente está com dificuldade para solucionar, é preciso compartilhar com a equipe. A transdisciplinaridade vai servir para a solução desse determinado problema. Tá? Necessidade de trabalho em equipe, sempre. Não consigo mais ver um trabalho em saúde que não tenha trabalho em equipe. Tá? Trabalho em equipe sempre. E equipe, gente, vocês já devem pensar em algo além de pessoas fragmentadas, trabalhando de forma isolada. Equipe é justamente dialogar, é justamente interagir, é justamente extrapolar. Horizontalidade, todos igualmente compartilham seus saberes e conhecimento. Não há um conhecimento que tenha mais valor que o outro. Os conhecimentos eles devem ser valorizados de forma igualitária. Tá? O conhecimento da psia, mas não é. Todo conhecimento é importante, inclusive o conhecimento do senso comum, como eu trouxe para vocês. O que é o nosso trabalho sem compreender a realidade do sujeito? Sem compreender como ele enxerga aquele fenômeno. Lembram da discussão que a gente fez sobre o conceito de saúde? Então, como que eu vou trabalhar com aquele sujeito se eu não entendi como ele enxerga a saúde? Se eu não entendi como ele enxerga o fenômeno que está sendo colocado ali para mim? Tá? Ele enxerga de forma positiva, negativa, ele vê como um processo mais próximo da saúde, da doença, né? Eu preciso ouvir o que ele traz. E a partir dessa escuta, entender como o senso comum está enxergando aquele fenômeno. Só a partir disso eu consigo trabalhar, gente. Só a partir desse fenômeno eu vou conseguir entender e trabalhar para dar uma resposta para ele.
né? Porque senão a gente fica com um conhecimento muito distante do que o paciente, o sujeito traz ali para a gente no serviço de saúde. Às vezes a gente está falando de algo que não faz parte em nada da realidade dele, tá? A gente está falando de algo que não tem sentido para ele. Então a gente precisa trazer algo que vai fazer sentido para ele. Tá? Novos dispositivos não é solução, mas um passo fundamental para que possa encontrá-lo. Então é como se fosse um caminho. Eu estou indo por uma direção, estou indo por esse caminho, e quando eu dialogo, quando eu vou para minha equipe transdisciplinar, eu abro os meus caminhos e a gente escolhe juntos qual caminho seguir, tá? Isso necessariamente vai chegar na solução? Não necessariamente vai chegar na solução, mas vai mostrar outros caminhos que possam chegar na solução. Porque talvez o meu caminho, gente, não chegue. Né? O meu caminho sozinho não consegue nem trilhar um caminho. E aí a gente olha para os outros caminhos a partir da equipe e vê aquele que seja mais viável. Então isso seria a transdisciplinaridade. Juntos traçar um caminho sem que um conhecimento seja mais importante que o outro, entendendo que todos os conhecimentos são importantes, inclusive de áreas como sociologia, antropologia e o próprio senso comum, que é o que a comunidade vai trazer. A comunidade vai trazer uma vivência específica, tá? Aí a gente vê muito da psicologia comunitária. Como é que eles enxergam esse conhecimento, a história da comunidade, como é que eles valorizam ou não valorizam isso, né? Enfim, tudo isso deve ser trabalhado com a equipe, com outros profissionais. E aí o quanto o nosso conhecimento psi, junto com as outras áreas, mas o quanto é importante esse diálogo, né? Vocês já pararam para pensar que se essa transdisciplinaridade funcionar, gente, é fantástico. É muito positivo, é muito bacana. Então, trabalhar na transdisciplinaridade é o melhor caminho, sem sombra de dúvida, mas é uma dificuldade ainda muito grande. Tá? A gente entende que é uma dificuldade muito grande, até porque, gente, as demandas são enormes, os profissionais são poucos, então, para trabalhar com transdisciplinaridade precisa fazer reunião de equipe. Não é fácil fazer reunião de equipe, porque falta tempo, sobra demanda e falta tempo, precisa ter muita disciplina. Tá? Talvez se os serviços de saúde funcionassem de uma forma mais dinâmica, como realmente deveriam, talvez isso seria melhor. Aí tem toda uma relação com o que a gente vai encontrar no protocolo para acolhimento com avaliação de risco, necessidades e vulnerabilidades. Gente, eu vou passar para o outro texto. Vocês querem fazer algum comentário, querem falar alguma coisa sobre a transdisciplinaridade? Alguém tem algum comentário? Querem falar ou não? Tudo certo até aqui? Professora, então, por mais que esse sistema de transdisciplinaridade tenha sido falado desde a década de 70, ainda se usa muito a multidisciplinaridade, é isso? É isso. Tá, entendi. Obrigada. Porque não se faz reunião de equipe, né? É como se eu falasse assim, ó, Bianca, tá aqui o caso, ó, não é para mim, isso aqui não é da minha área, isso é para sua área, mas a gente não dialogou sobre o caso. Então isso acontece. Vocês entendem que é mais fácil no sentido de que na correria do dia a dia, na rotina dos serviços, isso acaba sendo mais prático, né? Eu não dei conta que eu atendi e fragmenta, eu atendi até onde é a minha parte do conhecimento e agora eu já encaminhei, tá? A clínica ampliada, nós vamos ter uma aula só sobre a clínica ampliada. A clínica ampliada vai falar muito sobre a transdisciplinaridade e sobre a gente evitar a lógica do encaminhamento, tá? Porque muitas vezes a lógica do encaminhamento, ela vai burocratizar os serviços. Porque é assim, ó, quantas pessoas passam pela gente, né, pelo profissional da psicologia, num atendimento individualizado, e precisam do profissional da psiquiatria, né? Normalmente psicólogo e psiquiatra trabalham juntos, principalmente quando são casos mais delicados. Isso no SUS, gente, vocês podem estar lá
num serviço de saúde, na unidade básica de saúde, alguém pediu para vocês fazerem um atendimento, vocês vão lá e vão atender. Não, aqui é um caso que vai precisar de psiquiatra. A gente já identifica, e muitos casos precisam. O que a gente faz? A gente dá um encaminhamento para aquela pessoa e ela vai lá tentar marcar o psiquiatra, vai na central de regulação, liga e vai tentar marcar o tal do psiquiatra. Quando chega lá, gente, na central de regulação, nós fizemos encaminhamento, então é como se ela tivesse já perdido um vínculo com a gente, né? E mesmo que continue, tá fragmentado. Ela chega na central de regulação, ela vai pedir a consulta com o especialista. Ai, não tem não. Não tem psiquiatra. A gente sabe que é uma dificuldade. Consulta com psiquiatra, gente, é uma dificuldade. Ah, não tem. Não tem, não tem agora, vai ter daqui 3 meses. Numa demanda de saúde mental, gente, a pessoa esperar 3 meses para passar no psiquiatra, em qualquer outra demanda, né? Mas uma pessoa que ela tá, por exemplo, muito mal, ideação suicida, precisando muito do psiquiatra, 3 meses é um risco enorme, tá? E a gente pode continuar fazendo a nossa parte, trabalhando com a psicoterapia, mas ela vai precisar do suporte do psiquiatra, que é uma outra área do conhecimento, tá? Daí o que acontece nessa lógica do encaminhamento? Ela ficou lá 3 meses, às vezes ela até desistiu, ficou pior, não voltou mais na psicoterapia e vai saber o rumo desse caso, né? Com a transdisciplinaridade e com uma equipe, aí a equipe, vocês vão ouvir como equipe matricial, dando um suporte, evita essa lógica do encaminhamento. Por quê, gente? O caso, ele pode ser imediatamente discutido com o psiquiatra, tá? Lógico que nós não vamos prescrever, né? No caso de um psiquiatra, ele vai prescrever medicação, mas o caso pode ser imediatamente discutido com o psiquiatra e com toda a equipe, tá? Então ele vai ter uma resolubilidade, ele não vai, ele sai do psiquiatra, ele precisa passar com o nutricionista. Sai do nutricionista, precisa passar com o fisioterapeuta. Então ali na discussão da transdisciplinaridade, é como se fizesse um plano para ele. Tá? Esse plano, todos os profissionais participam, inclusive ele pode participar nas decisões também, o paciente, e aí ele já sai com estratégias muito mais assertivas, né? O psiquiatra já sabe do caso, o fisioterapeuta já sabe do caso, o nutricionista já sabe do caso, tá? E isso vai evitar que ele fique nessa marcação. Sai do psicólogo, vai para o psiquiatra, que vai para o nutricionista, que vai para o fisioterapeuta, que vai para o que. Então toda a equipe vai dar conta e vai criar um plano ali, uma estratégia para resolver de forma mais rápida, tá? Em resumo, é isso. Mas mais para frente a gente vai se aprofundar nesse apoio matricial, nesse trabalho aí de NASF, que hoje não existe mais e mudou de nome, mas eu acho importante que vocês saibam, porque alguns municípios mantêm as equipes. Não mais com esse nome de NASF, o nome NASF não é utilizado mais. Eles chamam de equipe multiprofissional, que eu também não gosto muito não, mas enfim. Eles chamam de equipe multiprofissional e talvez vocês ainda vão trabalhar nessa área, né? A gente vai fazer essa discussão aí mais para frente na clínica ampliada. Voltando aqui... Professora, oi. Bom dia. Bom dia. Então é como se, em vez do paciente fazer o rodízio, na verdade é o contrário, né? Isso. Uhum. Entendi. E aí ele acaba sendo um paciente já da equipe, não ele pode ou não ter contato com os profissionais, entendeu? Ele vai ser da equipe, mas não necessariamente ele vai passar por todos os profissionais, porque na reunião, como os profissionais vão decidir, não necessariamente ele precise passar, vai depender do caso. Entende? Então, por exemplo, num caso mais delicado de saúde mental, ele vai precisar provavelmente passar por psiquiatra, pela medicação e tal. Mas não necessariamente ele vai passar por todos, pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta. Mas no diálogo ali na reunião, todos vão participar. Então, de alguma forma, ele já é um paciente de toda a equipe. Entendi. Uhum. Entendeu? Aí a necessidade ou não de passar pelos profissionais é uma outra questão que vai ser discutida na equipe. Sim. Professora, fiquei com dúvida, não consegui anotar, diálogo, o que diz ali em cima no
slide, diálogo interdisciplinar, diálogo... Deixa eu ver aqui. Acho que é nesse. Diálogo intercultural? Intercultural. Que é justamente entender as culturas, né? Entender que as formas de enxergar o fenômeno vão ser diferentes. Igor, quer falar? Eu ia mencionar a importância dessa interdisciplinaridade numa palestra que a gente teve sobre o uso da terapia cognitivo-comportamental na atuação de pacientes com ideação suicida. E acho que uma psicóloga, ela abordou o tratamento de um psicoterapeuta, né, durante 8 anos com o paciente, e assim que ele saiu da psiquiatria, a psicóloga teve que refazer um novo trabalho com essa pessoa por conta de não entender, de não ter a prescrição do caso, os fatos que passou na psiquiatria com o médico. Sim. Como é importante. Outra coisa, já aproveitando, não tá no material não, mas já aproveitando para falar sobre isso, gente, o que você trouxe, Igor, tem a ver também com registro, sabe? Então, vocês vão ver que tem um prontuário, que chama prontuário transdisciplinar. Nós temos um prontuário específico, nós da psicologia, porque se a gente faz um atendimento, a gente não pode passar tudo o que aconteceu no atendimento para a equipe, mas a gente vai passar todas as partes importantes. Mas não é tudo, tem algumas coisas que a gente não vai mexer, que não é... A gente não pode abrir para a equipe. Então, esse prontuário chama prontuário transdisciplinar. Nós vamos anotar tudo que acontece com aquele paciente, tudo que é feito com aquele paciente, tá? Sem abrir isso que eu disse para vocês. Tem algumas questões que vão ser só nossas, só da psicologia, e por conta da ética do sigilo, a gente não abre. Mas o prontuário transdisciplinar vai ter todo o plano do paciente, medicação, terapia, o que foi feito, foi inserido onde, tá? Vocês vão encontrar prontuário na saúde, na assistência social, tá? Dentro da saúde, praticamente todos os serviços têm, na assistência social também. E às vezes até numa clínica, né, que vocês estão trabalhando ali, vocês vão encontrar esses prontuários. Os profissionais têm muita dificuldade em fazer prontuário, gente. Por quê? Porque enche o saco, mas é muito trabalho, né? É serviço que não acaba mais. Mas, gente, nós somos temporários nessa vida, né? Em tudo nós somos temporários. Então, hoje, eu tô aqui trabalhando num serviço lindo, maravilhoso, que eu queria ficar eternamente, mas não vou ficar. As coisas não são assim. E outra pessoa vai entrar no meu lugar. Por exemplo, eu fiquei 7 anos trabalhando na saúde, lá em Mato Grosso do Sul, e eu era concursada, né? Por mais que as pessoas não botem fé, não acreditem, mas eu saí. E aí, a próxima pessoa que entra, tá? Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você está trazendo. Quem sabe daqueles casos? Então, é interessante que outros profissionais saibam dos casos, e principalmente os que vão ter casos mais pesados. Mas, gente, é importante que seja registrado, tá? Porque a pessoa que entra, ela não precisa começar do zero, né? Ela já vai começar sabendo de onde ela está partindo. Em qualquer serviço. Então, imaginem, por exemplo, lá na assistência social, que tem um acompanhamento familiar, né? Que é um outro tipo de acompanhamento, não é psicoterapia, mas é um outro tipo de acompanhamento psicossocial. O que foi feito com aquela família? Ela recebe benefício, ela não recebe? Como é que se encontra a situação? Está desempregada, não está? Tudo isso a gente precisa ter registrado. Em 2019 estava desempregada, em 2020 trabalhando, e agora quando eu pego o acompanhamento está como? Mas eu preciso saber o que aconteceu lá atrás para continuar acompanhando, entende? Senão eu começo do zero, gente, isso é terrível. Então nós precisamos... Em todas as áreas, mas falando da psicologia, nós precisamos ter o hábito de anotar, tá? Sabe quando a gente... não sei se vocês já repararam isso. Quando a gente vai ao médico, que a gente vai mais de uma vez no mesmo médico, nós mulheres principalmente, né? Que a gente vai... Todo ano a gente vai fazer preventivo, ou lá no posto de saúde, ou no particular, enfim. Ele pergunta algumas coisas que a gente não lembra, tá? Mas
Quando isso está registrado, olha, você fez... Gente, quem aí lembra, as mulheres, a última vez que fez preventivo? Tem que se esforçar, não tem? Para pensar, algumas pessoas são mais organizadas, né? A gente tem que fazer todo ano. Mas quem aí lembra qual foi a última vez? Eu sei que foi o ano passado, mas exatamente a última, não sei, né? Eu preciso me esforçar e aí talvez ter algum registro para saber qual foi a última vez que eu fiz o preventivo. Então, quando a gente vai ao médico, ele tem lá normalmente, ou no posto de saúde, né? A última vez que você fez o preventivo foi tal data, né? E daí, imaginem, gente, imaginem isso num serviço. Eu dei um exemplo bem do nosso dia a dia, tá? Eu aposto que tá todo mundo aí pensando qual foi a última vez que fez o preventivo, mas imaginem isso quando tem muitas trocas de profissionais, tá? Imaginem isso com um paciente, como o Igor trouxe, um paciente com ideação suicida, tá? Hoje eu saí do serviço, eu não acompanho mais o paciente, vai vir uma outra psicóloga. E aí, gente? Essa psicóloga não sabe a gravidade do caso, ela não dialoga com os outros profissionais, ela começa do zero. Agora, se a gente abre o prontuário e vê que o paciente já tomou várias medicações, que o paciente está em terapia tem um tempão, que o paciente está, sei lá, foi inserido em alguns serviços, já não está mais, a gente parte de um outro lugar, tá? A gente parte de um lugar mais à frente. Então, vejam a importância da gente dialogar e da gente registrar tudo isso. E aí, o psiquiatra também, gente. Imagina o quanto tem de rotatividade, né? De psicólogo, de médico nesses serviços. Então, entrou um médico novo, pode ser um médico de saúde da família, não precisa nem ser um psiquiatra, tá? Porque muitos médicos de saúde da família vão acompanhar esses casos de saúde mental lá dentro da unidade básica de saúde. E aí, gente, às vezes é um paciente pesadíssimo, né? No sentido de que a gente tem que cuidar daquele paciente, mas ele olha, não tem nada escrito, não tem nenhum registro. É um médico recém-formado, ele acabou de entrar na UBS, não tem nenhum registro, ele vai começar da onde? Do zero. Porque não tem nada registrado. A psicóloga que entrou é nova também, a enfermeira que entrou é nova. Gente, imaginem, tá? Então, a importância da gente registrar, da gente dialogar. E aí, Igor, ainda nisso que você trouxe, quando vocês devem ter visto lá, né, na fala do professor André, foi a Enes que falou para vocês, né? A Enes foi uma egressa nossa aí da FASB, que é um sucesso. Quando a gente está com um paciente com risco, com ideação suicida, a gente não pode pegar essa responsabilidade só pra gente. Tá? A gente vai ser responsável, mas a gente precisa se mexer, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, imaginem vocês trabalhando num serviço público, isso na clínica privada, tem um outro andar aí da carruagem, mas imaginem vocês trabalhando num serviço público, sei lá, na policlínica, no Leonídia, fazendo atendimento, e um paciente como esse chega para vocês. Vocês ficam atendendo um tempão, mas de repente chegar à conclusão lá na Secretaria de Saúde que você deve ser remanejada. Você vai ter que trabalhar, sei lá, na Secretaria de Habitação, tá? Que às vezes acontece esse tipo de coisa. E aí, gente, você sabe que tem aquele paciente delicadíssimo, com a ideação suicida. Vocês vão pegar para vocês a responsabilidade? Não dá mais, vocês estão saindo dali, tá? Ao mesmo tempo, não dá pra gente virar as costas e sair correndo. A gente tem uma responsabilidade, tá? Então, ao mesmo tempo que não dá pra gente levar a responsabilidade lá para a Secretaria de Habitação, a gente não pode virar as costas. Então, nós vamos ter que compartilhar, seguindo sigilo, vendo, né, o que dá ou não para ter quebra de sigilo. Nesses casos, até quebra de sigilo, dependendo da situação, vai ter. Mas a gente tem uma responsabilidade aí. Uma responsabilidade, nem que seja de passar todo o caso para a psicóloga que vai ficar no lugar, mas esse paciente não pode ficar desassistido, gente, não pode, tá? Isso não significa que o paciente não vai cometer o suicídio, porque às vezes ele comete. Vocês imaginem como isso é complicado para a gente, tá acompanhando o paciente, de repente ele comete um suicídio. Vocês imaginem como é pesado para a gente enquanto profissional da psicologia.
Mas a gente precisa se resguardar, se respaldar. Se isso acontecer, que a gente não quer, que a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça, a gente vai olhar e falar, eu fiz de tudo para isso não acontecer. Porém, às vezes ainda assim acontece, né? Mas a gente tem que olhar para trás e falar, eu fiz de tudo para que isso não acontecesse. Por isso a importância, tá, gente, de todo esse trabalho, de todos esses detalhezinhos que a gente traz para vocês, registrar, anotar, compartilhar o caso, né? Às vezes a gente está olhando o caso, assim, a gente está olhando, às vezes a gente tem um olhar mais leve, e não significa que a gente, eu sou profissional ruim, não é isso, é porque às vezes o nosso olhar naquele momento está contaminado por alguma coisa. Quando a gente compartilha isso com a equipe, são outros olhares, gente. Parece que te amplia o horizonte, né? O seu conhecimento é maravilhoso, mas compartilhar com a equipe e somar com outros tipos de conhecimento é tão maravilhoso quanto. Então, são esses detalhezinhos que vão fazer a diferença, que vão fazer com que a gente tenha uma responsabilidade. E ter responsabilidade é isso, tá? Não significa que eu vou sair daquele serviço lá para a Secretaria de Habitação e tenho a obrigação de continuar atendendo aquele paciente que está com ideação suicida. Não é isso, tá? Mas é ter uma responsabilidade com o rumo daquele caso. Eu me lembro que quando eu entrei na saúde, lá em Mato Grosso do Sul, quando eu assumi o concurso, já tinha uma psicóloga antes de mim. Nessa troca aí, abrir o concurso, eu passei e ela teve que sair. Gente, ela colocou fogo em todos os prontuários. Quando eu cheguei não tinha nada, como se nunca tivesse passado uma psicóloga ali. Isso, né, se a gente levar para o Conselho Regional de Psicologia, dá um rolo danado. Na época eu não fiz isso, eu era muito nova também, né, eu entrei muito nova nesse concurso. Mas ela colocou fogo em todos os prontuários, porque ela ficou com raiva que ela não ia mais trabalhar lá, tá? Então, gente, fecha uma porta, abre uma janela, tá? A gente precisa ter compromisso. E o que acontece? Muitas das discussões que a gente faz hoje em relação a ocupar os espaços que a psicologia tem aí, por exemplo, nas políticas públicas, numa clínica particular, enfim, todos esses espaços que nós temos hoje, enquanto vocês futuros psicólogos, nós enquanto psicólogos, a gente precisa mostrar qual é o nosso papel naquele espaço, tá? Então, quando a gente tem essas atitudes que a gente se desresponsabiliza, a gente perde o compromisso, isso é uma falta de compromisso com o outro, gente, com a população, tá? E é isso que a gente tem que pensar. Qual é o meu compromisso com essa população que eu estou atendendo? Tá? Porque, gente, o que nós fazemos com um usuário do SUS, um paciente, principalmente nas políticas públicas, normalmente não vai ter crítica, porque são pessoas que não sabem quase nada sobre psicologia, tá? Que enxergam a psicologia como uma psicologia clínica, né? Clínica no sentido de uma clínica tradicional, somente clínica. Então, o que a gente fizer ali, normalmente as pessoas vão confiar no nosso trabalho. Tá? Vocês, antes de entrarem no curso da psicologia, estão no começo, mas se fossem numa psicoterapia, vocês não iam saber para que lado ia, né? Vocês iam lá falar e quem ia conduzir a sessão ia ser o profissional. Então, as pessoas, no geral, elas não sabem o que a gente está fazendo ali. Quem tem que ter compromisso, comprometimento e responsabilidade somos nós. Tá? Que o paciente não voltou, vou botar fogo. O paciente, gente, ele não vai voltar mesmo. Se a gente for interpretar isso, de repente é uma resistência. Muitas vezes, eu perguntei esses dias quem é que fazia terapia, né? Um monte de gente disse que já fez, que tá fazendo. Às vezes a gente leva uns tapas na cara na terapia que a gente quer sumir, não quer voltar nunca mais, né? E é isso, às vezes o paciente não volta porque ele não deu conta do que o psicólogo falou, gente. Tá? Eu tenho um colega de trabalho lá de Luiz Eduardo que ele fala, terapia não é para alisar ego, não, é para dar tapa na cara mesmo, é para falar as verdades que a gente precisa ouvir. Então a gente é alisado nas primeiras sessões e depois a gente leva tapa na cara para ouvir as verdades da vida, a nossa responsabilidade no processo. Tem gente que não vai dar conta. E daí, vocês vão fazer o quê? Botar fogo no prontuário e falar, nunca mais te atendo? Né?
A professora Leandra uma vez me relatou uma situação na clínica, né, que ela andou dando esses tapas na cara e ela mesma falou, eu já sei, se você não der conta de voltar a semana que vem, eu te espero daqui 15 dias. Então, se a gente não conseguir analisar o que acontece, vocês acham que o outro vai conseguir fazer essa análise, gente? Então, a gente tem que ter responsabilidade no processo e entender que vai ser desse jeito, tá? Principalmente na clínica. A clínica é tapa na cara mesmo. Atualmente, eu faço terapia, faço online, né? E sempre digo o quanto é bom fazer terapia, o quanto é importante, o quanto é bacana, né? Quem faz sabe disso, é muito bom. Mas, gente, é isso, tá? Para finalizar essa primeira parte. Então, a importância